Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Chegamos às nossas últimas aulas, tá? Para finalizar o curso. Equações de Maxwell, beleza? Então, nessas próximas duas aulas, vamos discutir as equações de Maxwell, mostrando como são as equações de Maxwell na forma diferencial, tá certo? Mostrar também a função de onda tanto do campo elétrico como do campo magnético, além da equação da continuidade, beleza? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, o que eu vou fazer é mostrar, usando dois teoremas, como se escreve, né, como se obtém as equações de Maxwell na forma diferencial, beleza? Então vamos lá. Então, antes de ver como escrever na forma diferencial, a gente precisa relembrar quais foram as equações de Maxwell, as quatro equações, e definir aqui dois teoremas de cálculo aqui que vão ser úteis para nossa aula. Então, no, no primeiro momento, a gente tem que, ao longo de todo o curso, a gente foi aos poucos escrevendo as equações. Então, a gente tem a equação da lei de Gauss, temos a inexistência, né, de monopólio, seria, digamos assim, a lei de Gauss para campos magnéticos. Temos também a lei de Ampère, que foi uma das últimas que a gente estudou, tá, para campo magnético. E a gente tem a lei de indução de Faraday-Lenz, né, que a gente estudou na semana passada. Então, são essas quatro equações, né, as quatro equações de Maxwell. Então, note que a gente tem duas equações de superfície e duas integrais de linha, tá certo? Então, a lei de Gauss, todo mundo já sabe, é a integral de E é n dA, integral da superfície fechada, que é a chamada superfície gaussiana, que é envolvida sobre ε0. A inexistência, né, do monopólio magnético, ou lei de Gauss para campos magnéticos, é a integral da superfície, é análoga, BNDA, só que como não tem monopólio, tudo que entra sai, tudo que sai entra, então você não vai conseguir ter nunca um monopólio, e aí por isso que o fluxo sempre vai ser zero. Você tem a lei de Ampère, integral de B ds, μ0 envolvido, e a gente tem a lei de indução de Faraday-Lenz, é que a variação no fluxo, né, magnético gera um campo elétrico induzido. A gente viu isso na aula de indução lá e viu que esse campo elétrico induzido é um pouco diferente desse, né? Esse aqui é um rotacional, esse é um radial, esse aqui é dinâmico, esse aqui é estático e por esse motivo esse aqui não pode ser definido, né, calculado a partir de uma DDP, e esse aqui a gente pode calcular a partir do potencial, beleza? Para ajudar a gente a escrever, né? Isso aqui são as leis de Maxwell na forma integral. Para para escrever na forma diferencial, a gente precisa tomar conta de dois teoremas. Então, eu vou escrever aqui os dois teoremas. Temos o teorema da divergência, que diz que um campo vetorial, a integral de uma superfície fechada de um campo vetorial V, por isso V aqui é aleatório, NdA, é igual à integral no volume do divergente de V dV, né? Isso aqui é no volume, tá? V aqui e V de volume, e esse vetor V aqui é de um campo vetorial qualquer, seja ele, por exemplo, o campo elétrico ou o campo magnético, tá? Esse é o chamado teorema da divergência, que você sai de uma integral de superfície e vai para de um volume, calculando o volume de uma divergência. O outro teorema importante é o teorema de Stokes, que é também conhecido como o teorema do rotacional, e que ele diz o seguinte, que a integral de um caminho fechado, né, de VDS, é a integral de uma superfície do rotacional de V NdA. Tá? Então, no teorema da divergente, a gente sai de uma superfície fechada e vai para um volume. No caso de um teorema de Stokes, né, a gente sai de uma integral de linha fechada para uma superfície, então aumenta em uma dimensão rotacional, né?
né, o operador nabla vetor V, isso aqui é definido como rotacional, e o vetor nabla lá escalar um campo vetorial é chamado de divergente. O vetor nabla com um escalar é chamado de gradiente. Beleza? Então a gente vai usar esses dois teoremas para reescrever essas equações. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, superfície fechada, superfície fechada. Então eu vou usar nessas duas equações na lei de Gauss o teorema da divergência. E no caso na lei de Ampère e na lei de Faraday-Lenz, eu vou usar o teorema do rotacional, o teorema de Stokes, e vamos ver o que é que a gente chega. Então, para a lei de Gauss, para a primeira lei de Gauss, a gente tem que, para obter a forma diferencial, temos que a integral, né, da superfície fechada de NdA, Q envolvido sobre ε0, onde o Q envolvido é a integral do ρdV, né, onde ρ é a densidade de cargas, né, volumétricas. E aí eu vou usar o teorema da divergência. Tá, o teorema da divergência me diz o seguinte. Me diz que a integral da superfície fechada de NdA, eu posso reescrever isso como a integral do volume do divergente de EdV. E aí quando eu coloco aqui essa integral, o Q envolvido já é uma integral no volume de ρdV, eu posso colocar o ε0 para dentro da integral, já que ele é constante. Então, a gente fica com essas integrais sobre volume. Para garantir que isso é igual, como são integrais no volume, então divergente de E tem que ser igual ao ρ sobre ε0. Então, a primeira equação de Maxwell na forma diferencial é a lei de Gauss, e ela pode ser escrita como divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Tá? Beleza? Onde, novamente, esse operador aqui é as derivadas, né, parciais de x na direção y, de y na direção j e de k, de z, né, na direção k. Beleza? Essa é a primeira equação de Gauss na forma diferencial, equação de Maxwell, lei de Gauss na forma diferencial. Vamos ver agora o caso para a inexistência de monopólio elétrico. Tá? Então, isso aqui é igual a zero, então você pode usar de novo o teorema da divergência. Então, isso aqui vai dar que a integral do volume do divergente de B, né, dV, é igual a zero, usando a lei. Então, para isso ser igual, então o divergente de B tem que ser igual a zero. E aí, novamente, né, o B não diverge, né? Ele não é radial, o B não é radial, ele não diverge, né? Então, por esse motivo, não existe monopólio magnético, tá? Beleza? Então, duas equações de Maxwell na forma diferencial. A lei de Gauss para campos elétricos e a lei de Gauss para campos magnéticos. Vamos agora calcular a lei de Ampère na forma diferencial. A lei de Ampère, a gente vai ter que usar o teorema de Stokes, ou teorema do rotacional. E para isso, a gente tem que usar a lei de Ampère, além disso, que a corrente é a integral de superfície de JNdA. Beleza? Então, usando o teorema de Stokes nessa parte aqui da integral, a gente vai ficar aqui o integral de contorno, né, de linha de B escalar ds pode ser escrita como a integral da superfície do rotacional de B NdA. μ0 está fora, eu posso jogar para dentro da integral, e o i eu posso escrever como a integral da superfície de JNdA. Note que agora eu tenho duas integrais de superfícies, né, de NdA, e para garantir essa igualdade, então significa que o rotacional de B tem que ser o μ0 J, beleza? Onde J é a densidade de corrente. Então, o rotacional de B é o μ0 J. Essa é a terceira equação de Maxwell na forma diferencial. Lembrando que para aplicar esses exercícios, né, essas formas, vai ser mais vista, né, num curso de eletromagnetismo. Então, isso é uma introdução, digamos. Quando a gente for estudar eletromagnetismo, né,
no curso de eletromagnetismo, digamos assim, a gente já vai dar a base matemática, mas a gente já vai começar a escrever as equações de Maxwell na forma diferencial, que muitas vezes é útil, uma vez que derivar em geral é mais fácil do que integrar. Beleza? Então vamos escrever nossa última equação de Maxwell, que é a lei de Faraday, na forma diferencial. Então a gente vai ter que a lei de Faraday, né? É o integral do caminho fechado do campo elétrico induzido escala ds é menos o dB dt do fluxo magnético, e o fluxo é a integral da superfície de B NdA, tá? Então, esse B aqui a gente vai considerar que ele está variando no tempo, tá? E aí a gente pode passar essa derivada total para dentro. E como B depende de R e T, essa derivada não vai ser a derivada total, vai ser a derivada parcial. E novamente vamos usar o teorema de Stokes, ou chamado comumente teorema do rotacional. Então essa integral aqui, né, do caminho fechado vai virar a integral de uma superfície do rotacional de E NdA, beleza? E por esse motivo, essa integral aqui igualando vai ficar menos del B del T NdA, tá certo? E por que a derivada parcial? É porque eu estou passando a derivada total para B, e B pode depender da posição e do tempo. Então por isso que eu estou pegando apenas a derivada parcial na superfície. E aí para essas integrais serem iguais, então esse rotacional de E tem que ser o menos a derivada de B dt, né? A derivada parcial de B em dt. Então, essa é a lei de Faraday, né? Lenz, para campos induzidos. Note que se o B ele não varia, né? Não varia o fluxo, e se B for constante, isso aqui é zero, e o rotacional de E é zero, uma vez que as cargas eletrostáticas produzem campos radiais. Então, apenas a variação no fluxo magnético é que vai provocar um campo rotacional, tá? Então, se o campo for uniforme, essa integral aqui é zero, dizendo que nessa condição o campo não é rotacional. Beleza? Então, essas seriam as nossas equações de Maxwell, né, na forma diferencial. Beleza? Então, eu vou parar por aqui. E na próxima aula eu vou falar de corrente de deslocamento, né? Qual é a correção de Maxwell. Vou falar da equação da continuidade e mostrar que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético são ondas. Beleza? Dúvidas, deixem no comentário. Não esquece de curtir e compartilhar com os amigos. E seguir lá no Instagram, @Prof. Mário Rocha. Beleza? Falou, valeu, fui!